Bem, nós estamos estudando o Credo Apostólico e, como já é de conhecimento dos irmãos, ele começa afirmando: creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seguida ele afirma: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós já temos visto essa sentença do credo trinitário até a parte em que afirma do nascimento virginal de Cristo, do nascimento miraculoso. Foi o que nós vimos na última semana. E se você não acompanhou diretamente no Instagram, você pode acompanhar esse estudo bíblico nos canais, no canal da igreja no YouTube. E hoje nós pretendemos examinar a porção do credo que afirma: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E para isso, eu gostaria de lhe convidar a fazer uma leitura bíblica comigo, que é a leitura bíblica no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Em minha opinião, um dos mais belos textos bíblicos. Isaías 53, versículo 3, afirma-nos o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Somente até o versículo 11. Um belo texto do Antigo Testamento que aponta para nós, o profeta Isaías, o chamado profeta messiânico, aponta para nós qual seria o caráter do ministério do Messias. Ele viria como um homem de dores, um homem de sofrimento. Bem, pode soar para a gente um pouco estranho quando a gente nota no credo apostólico, a gente vê a forma como os eventos relacionados à vida de Cristo estão dispostos. Uma vez que, a partir do momento que se menciona o nascimento virginal de Jesus, parece que o credo ele já dá um salto para os eventos finais da vida terrena de Jesus. Relembrando que o credo afirma, ele diz: creio em Jesus Cristo, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e depois ele já dá um salto temporal, indicando a uma primeira vista o sofrimento de Jesus. E se a gente olhar de forma superficial, a gente pode entender que ele salta, que ele pula o ministério terreno de Jesus, porque fala que Jesus nasceu de uma virgem e depois já mostra para nós o seu sofrimento, o seu padecimento. Bem, o Catecismo de Heidelberg, que foi publicado em 1563
por Zacarias Ursino e Caspar Oleviano, que foram dois alunos, discípulos diretos de Calvino, ele traz a seguinte instrução na pergunta 37. Tem uma pergunta e uma resposta. Esse é um modelo de um catecismo. E a pergunta é a seguinte: o que crês quando afirmas Cristo padeceu? E a resposta que o catecismo apresenta é a seguinte: durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Em síntese, o que os nossos irmãos eles estão afirmando? Eles compreendem adequadamente o significado do padecimento de Cristo que é mencionado no credo apostólico. Que este padecimento, esse sofrimento do Senhor, ele teve o seu ápice em sua morte de cruz, mas o sofrimento de Jesus, o seu padecimento, ele se manifestou em toda a sua existência humana, de várias outras formas. Jesus ele veio ao mundo e sofreu. Assim como o sofrimento ele é parte da existência humana, somos humanos, logo sofremos, Jesus veio ao mundo e participou desse sofrimento, de forma que é coerente nós afirmarmos que Deus ele participou e participa dos nossos sofrimentos. No texto que a gente leu aqui de Isaías 53, nós somos lembrados que Jesus viveu uma vida de dores e que, portanto, a gente pode interceder, podemos orar a Deus em nome de Jesus Cristo e ter a certeza de que aquele que intercede por nós, o Senhor Jesus, ele intercede com completa empatia, porque ele conhece o nosso sofrimento, ele padeceu igualmente de todas as misérias, de todas as agruras da vida humana. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, ele sofreu em nossa história, ele sofreu no decorrer da história terrena. Jesus ele não veio ao mundo como um espírito desencarnado, mas como um homem pleno, com todos os atributos inerentes à existência humana, à natureza humana. A verdade presente na Bíblia é que Deus ele não está alienado, alheio ao sofrimento. Porque antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que seu Filho viria para salvar e socorrer os eleitos. E esse salvar e socorrer os eleitos teria uma relação muito íntima com sofrimento, com dores. Então, partindo desse pressuposto claro, bíblico, de que o sofrimento de Jesus foi real, que ele como homem sofreu, nós devemos considerar em primeiro lugar quais foram as causas do sofrimento de Jesus. Afinal, por que Jesus sofreu? Se nos fosse feita essa pergunta, qual resposta nós poderíamos dar? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que Jesus ele sofreu por causa do pecado humano. O pecado cometido pelo homem trouxe para toda a terra, para todo o mundo, para todo o cosmos, um estado de maldição e juízo. Agora o homem ele tem que arcar com as consequências dos seus pecados, do seu comportamento desobediente. Se a gente ler lá em Gênesis 3, a gente vai ver quais são as consequências do pecado humano. Nós vamos ver que a partir do momento que o homem pecou, o trabalho passou a ser uma atividade cansativa. Nós vamos ver também que a mulher ela passaria a ter dores no seu processo de gestação. Toda a natureza iria sofrer por conta da desobediência, do ato de rebeldia que o homem cometeu em relação a Deus. Nós poderíamos aqui elencar inúmeras consequências do pecado humano. Né? As dores, as próprias doenças. As doenças elas existem no mundo por causa do pecado. O que vale a pena a gente dizer também, ressaltar, que isso não significa que cada doença que o ser humano enfrenta pessoalmente é consequência direta do seu pecado. Não esse é o ensino bíblico. Mas o que a palavra de Deus nos afirma é que a doença, a enfermidade, a dor, ela só se tornou uma realidade na existência humana a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus. Problemas de relacionamento.
Nós podemos ver e alistar também esses problemas como consequência direta do pecado humano. Note que homem e mulher foram criados à imagem de Deus e desfrutavam de um relacionamento aprovado, autorizado por Deus, abençoado por Deus nos seus primórdios, no seu princípio. Mas a partir do momento que o pecado ele entrou na raça humana, veja como os relacionamentos humanos eles se transtornaram, meus irmãos. Note que o homem, aquele mesmo Adão, que ao ver a sua mulher, ao ver sua amada Eva, ele lhe declara palavras de intenso amor, dizendo, olha, essa aqui, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela vai ser chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Esse mesmo homem que carrega palavras tão doces, tão gentis em relação à sua amada, note como que o relacionamento dele em relação à mulher é transtornado a partir da queda. Desde o momento em que o homem peca, os seus relacionamentos são transtornados. Na sentença de Deus, quando Deus procura o homem em Gênesis 3, a gente vai ver como esse relacionamento ele é transtornado. O Senhor pergunta a Adão, Adão, onde estás? Adão diz, olha, eu comi do fruto da árvore que estava proibida, que eu não deveria ter participado dele. E o Senhor, após a abordagem do Senhor, ele afirma, olha, foi a mulher que o Senhor me deu, que me ofereceu do fruto. Então veja que desde o momento em que o pecado ele entrou na raça humana, como que os relacionamentos eles foram transtornados. Os relacionamentos eles se tornaram de disputa, de contenda, com enorme dificuldade. A hostilidade da própria natureza também é efeito direto do pecado humano, pois o Senhor havia dito que a partir da queda do homem, a natureza começaria também a produzir espinhos, cardos, abrolhos, para que o homem pudesse cultivá-lo. Ou seja, o cultivo da terra seria uma atividade mais cansativa, seria uma atividade mais cruel para o homem. Mas o maior efeito do pecado humano está na relação entre o homem e Deus. Porque a partir do momento que o homem pecou, o homem se tornou inimigo de Deus, tornou-se escravo do pecado. A sentença de Deus, em Gênesis 2, é que a partir do momento que o homem participasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não deveria participar, se ele desobedecesse, ele iria morrer. E morrer, como nós já afirmamos em outras oportunidades, tem a ver com separação. E o que aconteceu na queda do homem foi exatamente essa separação entre o homem e Deus. Aconteceu essa separação no relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, porque o Deus Santo, ele não pode se relacionar pacificamente com o homem pecador. Então o pecado do homem também, ele pode ser, portanto, o pecado humano, ele pode ser, portanto, alistado como a principal causa do sofrimento de Cristo. Mas o pecado, ele não foi algo que aconteceu assim, de forma que os pensamentos de Deus, que os planos de Deus fossem frustrados. Muito pelo contrário. Até mesmo a queda, ela fez parte da execução histórica do plano salvador de Deus para toda a humanidade. E no plano da salvação de Deus estava a morte de Cristo e o seu sofrimento para que os homens pudessem ser salvos. Em segundo lugar, a gente pode afirmar também que Cristo sofreu por causa da justiça e do amor reconciliador de Deus. Veja, Deus ele não é obrigado a salvar ninguém. Contudo, Deus faz isso de uma forma livre e graciosa. Deus sempre age em harmonia em relação ao seu ser, com relação ao seu ser. O homem é pecador e ele merece e precisa ser punido pelo seu ato de rebelião contra o Criador. Deus é justo e toda desobediência a Deus deve ser disciplinada.
No entanto, Deus ainda ama, ou melhor, nos termos bíblicos, Deus é amor. Se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A justiça de Deus é santa. A sua graça, ela não é barata. Ela tem um alto preço para Deus. É a graça que sempre media as relações entre Deus e o homem. E sem essa graça, todos nós estaríamos para sempre perdidos em nossos pecados. E Jesus Cristo é a encarnação dessa própria graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, é o que afirma João 1,17. Porém, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a causa, o conteúdo e a manifestação da graça de Deus. Em Cristo, Deus se fez homem, para que a justiça de Deus fosse cumprida e o seu amor revelado. Por isso que nós alistamos como causa do sofrimento terreno de Jesus, motivo pelo qual ele padeceu sob Pôncio Pilatos, a justiça de Deus e o seu amor. Jesus sofreu para que os atributos de Deus, da sua justiça, da sua santidade, do seu amor, fossem revelados de forma assim maravilhosa e o seu soberano plano ele fosse cabalmente cumprido. Nós podemos alistar também como causa do sofrimento terreno de Jesus, agora como terceira causa, a voluntariedade do próprio Jesus. A vinda de Jesus e todos os seus atos foram marcados por inteira submissão a Deus. A meta de Jesus ao vir ao mundo é glorificar a Deus e salvar o povo de Deus. Jesus não sofreu coagido, Jesus não sofreu por obrigação, Jesus sofreu voluntariamente, ele se submeteu voluntariamente. É nesses termos que o Evangelho nos apresenta a morte de Jesus. Jesus deu a sua vida. João 10, por exemplo, ele diz, eu dou a minha vida para depois tomá-la de volta. Então Jesus, ele se entrega voluntariamente, ele não é coagido, ele não é obrigado. Na cruz, a gente vê a vontade do Pai, de Deus Pai, e a vontade do Filho em perfeita, em completa harmonia. Jesus, ele sofreu, como o texto bíblico que a gente leu aqui afirma, porque ele sabia que com seus suplícios, os eleitos poderiam alcançar a salvação. É isso que a gente lê lá em Isaías 53:11, quando o texto bíblico afirma que Jesus ele veria o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho, e ficaria satisfeito. Então Jesus ele ficou satisfeito, porque ele se entregou de forma voluntária à vontade de Deus para salvar os eleitos. Bem, agora que já temos definidos aqui quais são as causas, já temos definidas as causas do sofrimento de Cristo, nós precisamos definir quais foram de fato os seus sofrimentos. Os sofrimentos de Cristo foram sofrimentos inerentes à própria natureza humana. O Catecismo de Heidelberg, que a gente mencionou no princípio desse estudo bíblico, menciona o padecer de Cristo nesses termos. Mesmo antes de passar pelo Calvário, Jesus sofreu o que a compreensão humana jamais consegue conceber, o que em nosso entendimento Jesus não precisaria de sofrer. Por isso que a gente alista dentro dos sofrimentos de Cristo o seu nascimento. Lembre-se, por exemplo, de quando, onde e como Jesus nasceu. Não havia lugar de hospedagem para Maria e para José, para que Jesus ele fosse recebido em uma estalagem, e o Senhor ele nasce em uma estrebaria, é isso que o texto nos afirma. Ele é colocado em uma manjedoura para nós que temos uma vida urbana, às vezes nós não nos lembramos bem do que é a manjedoura, e às vezes a gente pensa na manjedoura, naquela figura bela, poética, que aparece nos presépios, mas a manjedoura ela é o recipiente onde os animais eles se alimentam. Então imagine só o sofrimento de Jesus desde o seu nascimento. Ele encara o sofrimento
desde o momento que ele vem ao mundo, porque ele nasce em um lugar, irmãos, certamente fétido, um lugar que nós não teríamos prazer em estar, um lugar que não é, na verdade, para seres humanos se encontrarem. Então esse é parte do sofrimento de Jesus. Pouco tempo depois do seu nascimento, os irmãos devem se lembrar do texto bíblico que afirma que as crianças elas foram perseguidas, né? Houve a perseguição por parte de Herodes a todos os infantes, e Jesus também foi perseguido nesse contexto, ao ponto de sua família sair peregrinando até o Egito. Quantos outros sofrimentos Jesus passou desde a sua infância? Jesus nasceu em um local fétido, onde os animais ficavam, sendo colocado em um recipiente usado para alimentação dos animais. Pense em outros sofrimentos de Jesus. Jesus teve sono. Sim. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Note, o soberano Senhor de todo o universo, dono do ouro e da prata, submeteu-se a todo esse tipo de limitação que provoca sofrimento, para que assim ele pudesse se tornar o Redentor dos homens. Jesus foi um pleno homem, um homem completo, perfeito em sua natureza, em todos os seus atributos. Pensando agora especificamente na trajetória final da vida terrena, do ministério terreno de Jesus, pensemos também em seus sofrimentos físicos. Repito, Jesus não era um espírito desencarnado, mas um ser humano real, como os demais judeus que viviam ali naquele seu tempo. Prova disso, mais uma prova disso, é que quando Judas vai trair Jesus, quais são as expressões que Judas utiliza? Olha, é escuro, é noite, aquele que eu der um beijo, este é o líder, esse é o que se diz ser o Messias. É essa a dica que ele deixa para os principais dos judeus. Portanto, Jesus ele tinha uma semelhança, uma aparência comum de um judeu de seu tempo. Jesus não tinha uma auréola sobre a sua cabeça, não tinha um brilho diferente, não tinha os cabelos loiros e os olhos azuis, como às vezes as imagens, às vezes a cultura tenta nos apresentar. Jesus ele era um judeu, um homem comum e normal, semelhante aos outros. E ele encara os sofrimentos físicos de forma valente, de forma corajosa. Vamos pensar lá no finzinho da trajetória terrena de Jesus, quais são os sofrimentos físicos que ele enfrenta. Vamos pensar nos açoites que ele sofreu. Como já é de conhecimento de muitos e que foi muito popularizado naquele filme Paixão de Cristo, o suplício do açoite ele era feito de forma realmente cruel, de uma forma realmente sangrenta. E Jesus enfrentou todos esses açoites sem abrir seus lábios, sem reclamar, sem murmurar. A coroa de espinhos que foi colocada em sua cabeça, em sua fronte. A sessão de espancamento cruel que o nosso Salvador ele teve que enfrentar antes de sua crucificação. E dores terríveis relacionadas à própria crucificação, onde as suas mãos e os seus pés foram atravessados por pregos e fixados na madeira. Dores cruéis, dores terríveis, dores físicas que nós sequer conseguimos imaginar a intensidade dessas dores. Jesus também enfrentou sofrimentos psicológicos, a agonia de ser traído por um dos seus discípulos, de ver a multidão que há pouco tempo estava clamando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, agora o rejeitar dizendo, crucifica-o. A angústia de Cristo foi tão intensa ao pensar na cruz, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Esse é um fenômeno conhecido na medicina como hematiditrose, que é quando o indivíduo ele está debaixo de grande angústia, de grande sofrimento, os vasos sanguíneos eles começam a arrebentar. O seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. E se nós fôssemos transportar isso para uma linguagem de medicina atual, nós poderíamos dizer que Jesus sofreu hemorragias terríveis, dada o seu sofrimento psicológico, a angústia que ele estava prestes a enfrentar.
Traição de Judas. Traição dos outros discípulos também, de certa forma, afinal, pois quando Jesus ele foi preso, todos os discípulos saíram de perto do Senhor, o abandonaram. Até mesmo aquele discípulo que dizia que estaria com Jesus até os últimos momentos, até a sua morte, aquele mesmo discípulo, Pedro, iria negá-lo 3 vezes. E conforme os evangelhos nos afirmam, essa traição sendo presenciada pelo próprio Jesus, o próprio Jesus viu todo este cenário. Mas, irmãos, o maior sofrimento que Cristo ele enfrentou, ainda que o sofrimento de ordem humana, de ordem física, de ordem psicológica seja extremamente intenso, o maior sofrimento que Cristo ele teve que enfrentar foi o sofrimento espiritual na cruz. Porque na cruz Deus descarregou sobre Jesus toda a sua ira, a sua justa ira foi derramada sobre o Filho de Deus, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda essa ira foi descarregada sobre o nosso Salvador. Aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado, para que nós pudéssemos nele encontrar a justiça de Deus. Jesus ele sofreu por tudo aquilo que ele nunca foi. Jesus sofreu por tudo aquilo que nós somos. Muitas vezes, por nossa rebeldia, por nossa falta de obediência. Sem dúvida, esse foi o sofrimento mais intenso de Jesus, ao se submeter a receber toda a ira de Deus derramada sobre ele na cruz do Calvário. E debaixo dessa intensa ira de Deus, ele afirmou: Deus meu, por que me abandonaste? Bem, são esses os sofrimentos de Cristo. Vimos também as causas destes sofrimentos. E por fim, para a gente encerrar, eu gostaria que nós refletíssemos em como que isso desemboca em nossa vida. Como que os sofrimentos de Cristo, eles se relacionam com o nosso cotidiano. Eles se relacionam conosco da seguinte forma, irmãos. A mensagem do Evangelho fala para a gente de vitória através do sofrimento. Repito, a mensagem do Evangelho fala para nós de vitória através do sofrimento. Desde o princípio, desde o chamado proto-evangelho, a primeira proclamação do Evangelho, que a gente lê em Gênesis 3,15, a palavra da salvação tem sido essa: vitória através do sofrimento. Deus, ele prega, proclama a mensagem do Evangelho, a serpente, que representa Satanás em Gênesis 3,15, da seguinte forma: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Note que Deus está informando para Satanás a mensagem do Evangelho. E é uma mensagem que fala de vitória, de triunfo da semente da mulher, de triunfo do próprio Deus. Mas esse triunfo, ferir a cabeça da serpente, ele iria acontecer mediante sofrimento. Serpente, você vai conseguir ferir o calcanhar da descendência da mulher. Essa mensagem de sofrimento, de vitória através do sofrimento, irmãos, ela sempre fez parte da jornada do povo de Deus na história. Sendo elemento, o sofrimento sendo esse elemento que traz de volta ao povo de Deus para aquilo que o Senhor gostaria que o povo de fato priorizasse. Os exemplos bíblicos de vitória através do sofrimento são extensos e passaríamos a noite inteira aqui mencionando esses vários exemplos. Por exemplo, a nação de Israel no Egito, os tempos de peregrinação no deserto, os ciclos de apostasia, sofrimento, clamor a Deus e libertação que aparece lá no tempo dos juízes, mostram para a gente que a mensagem do Evangelho é essa, repito, vitória através do sofrimento. C.S. Lewis, ele afirma de modo muito sábio que Deus ele sussurra nos nossos ouvidos por meio do nosso prazer.
Deus ele fala conosco mediante a nossa consciência. Mas Deus ele clama em voz alta. Deus ele grita conosco por intermédio da dor. A dor, afirma C.S. Lewis, é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. E os dias que nós temos vivido são dias de grande sofrimento. São sofrimentos que às vezes nós nunca imaginamos ter enfrentado, que nós iríamos enfrentar em outras circunstâncias de nossas vidas. Afinal, a gente é privado do nosso trabalho, nós somos privados das reuniões públicas, dos cultos, dada a circunstância que nós estamos enfrentando. Em alguns momentos nós poderemos ser privados do nosso alimento, de algum tipo de conforto. Enfim, nós somos privados até mesmo da liberdade de ir e vir, e todos nós sofremos. A boa nova do Evangelho é que Deus não fica em silêncio enquanto a gente sofre. Ele tem uma mensagem para nós. E para ser bem sincero, Deus está gritando essa mensagem aos nossos ouvidos em meio a esses dias tão sofridos que nós estamos vivendo. A mensagem que Deus está gritando é essa: que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Quer dizer, Jesus ele encarou o sofrimento de frente e venceu. Jesus não venceu em nome de um objetivo pessoal, egoísta, mas para que a vitória dele fosse a nossa vitória. Jesus morreu a nossa morte, para que a gente possa viver a sua vida. Portanto, essa é a mensagem do Evangelho. Vitória através do sofrimento. O sofrimento não determina o ponto final das nossas existências ou não decreta o fim de nossa fé. Muito pelo contrário, a história do povo de Deus testemunha que, em meio às dores, em meio ao sofrimento, o Evangelho de Cristo triunfa, o povo de Deus aprende, o povo de Deus é edificado, o povo de Deus busca o Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Vitória através do sofrimento. E esta é, de fato, irmãos, uma ótima notícia para nós. Eu espero que no nome de Jesus, essa palavra ela alcance os corações dos irmãos, suas famílias. Se você achar que é edificante, compartilhe com a sua família, compartilhe com algum conhecido, para que a palavra de Deus ela alcance mais pessoas, alcance mais vidas. E que o Senhor nos ajude nesses dias de tão intenso sofrimento, de tanta luta, de tanta dor, a gente reconhecer que Jesus também encarou tudo isso e venceu. E a vitória dele é a nossa vitória. E nós vamos também vencer junto com ele. Nós vamos vencer para a honra e para a glória do nome dele. Vamos orar também para encerrar. Convido você e sua família a participarem também conosco desse momento de oração. Pai, eu te agradeço, eu te glorifico pelo que Cristo fez por nós, pelo padecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enfrentou a morte, enfrentou o sofrimento e a morte de frente, sem murmurar, sem se rebelar contra ti, sem blasfemar, sem dar mau testemunho do seu nome. Nós queremos olhar para o exemplo de Jesus e assim também aprendermos. Assim também sermos edificados, consolados, sermos alimentados pelo exemplo de Jesus. Ajuda as nossas vidas, ajuda o nosso coração a ficar tranquilo apesar das dificuldades. Dá a gente paz, Senhor. Dá a gente tranquilidade, para a gente manter a nossa vida debaixo da Tua cruz, conforme a Tua graça, sem nos desesperarmos com as notícias ruins que surgem, as notícias desencontradas. Que o Teu nome, meu Senhor, e só o Teu nome seja glorificado nesse momento difícil, porque o nosso coração ele vai estar alicerçado no Senhor e na Tua palavra. Dê-nos, Senhor, essa bênção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço aqueles que estiveram aqui conosco. Espero que tenha sido edificante para a vida dos irmãos. Saudades enormes de todos vocês, tá? Que Deus
vos abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abração, viu?